Glória a Deus, graças a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, bem rapidamente, amém? Fazer um estudo rápido sobre a salvação da mulher, amém? Que eu vi uns comentários aqui, todo mundo tem direito de comentar, e a irmã está comentando, segundo a opinião dela, totalmente respeitado, só que deu uma contendinha lá. Amém? Então eu vou explicar sobre os comentários da nossa irmã Aline Aparecida da Silva Tomé Line. Amém? Ela fez alguns comentários, eu vou fazer um estudo rápido por causa desses comentários. Amém? Que ela falou que é machismo, acha preconceituoso, que a mulher não é obrigada a ficar em casa, ficar lavando, mas o estudo ali foi sobre pastora. A mulher tem que evangelizar, tem que ir nos hospitais, tem tudo, mas a salvação da mulher é a mulher que complica. Salvação da mulher é simples, a mulher complica a salvação. Quantas irmãs vai para monte querendo ser profeta, profetiza, com risco de um estrupador chegar em monte, irmãs em monte, no meio de mato, uma querendo ser mais profeta que a outra, uma querendo ser mais usada que a outra, umas orando para cair o pastor para elas dirigir igreja, aí IPDA com essa heresia de mulher dirigir igreja, dirigente está pastoreando IPDA. Mulher não pode ser pastora, então mulher não pode dirigir igreja. Amém? Então eu quero fazer um estudo sobre isso. Amém, meus irmãos? Deus, quando chamava alguém para profeta, ele escolhia homens, profetas. Quando chamava para rei, escolhia homens. Se tem alguém machista aqui, é a Bíblia, é o Deus da Bíblia. Outro dia um certo homossexual chegou e falou assim, por que todo crente é homofóbico? Eu falei, quem que disse que crente é homofóbico? Ele, todo crente é homofóbico sim. Eu falei, não, homofóbico é o Deus da Bíblia. Homofóbico é a Bíblia, as escrituras. Aí você tem que falar com Deus da Bíblia. Quando você partir desse mundo que você virar dois, se estiver perante o trono dele, você chama ele de homofóbico. Mesma coisa as irmãs. Se Deus escolheu homens, amém, que nós vamos aprender aqui agora, não é culpa nossa, minha irmã. Aqui não tem ninguém machista. Aí machista é o seu Deus. Aí você fala com ele. Amém? Agora deixa eu ler alguns versículos bem rapidamente. Em Timóteo 2,15 está escrito assim, ó. 2,15. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém? A Bíblia fala assim, todavia a mulher salvar-se-á dando luz a filho, ficando com modéstia, se permanecer no amor e na santificação. Não está mandando a mulher pastorear. Não está mandando a mulher inventar moda, ficar em monte entregando profecia. Está mandando dar luz a filhos, plural. Por isso que a Deus Amor pregava contra evitar filho, porque é Deus que manda parar. E a Bíblia está falando, todavia a mulher salvar-se-á dando luz a filho, lavando os pés do santo, permanecendo com modéstia. Porque naquela época tinha os lava-pés. Amém? Agora, se alguém foi machista, foi quem escreveu esse versículo, foi Timóteo. Agora, olha o que diz aqui, ó. Lemos Timóteo, né? Agora, lê aqui. 1 Coríntios 7 diz assim, ó. Quanto àquele assunto que eu escrever, é bom para o homem não ter relações sexuais com a mulher. Essa visão está errada, visto que há tanta imoralidade sexual. Um marido deve ter relações com a sua mulher e a mulher com seu marido. O homem deve dar à sua mulher tudo o que ela tem direito como mulher casada, e mesmo deverá fazer a mulher. Uma mulher que casa deixa de ter direitos exclusivos sobre o seu próprio corpo, porque o marido passa também a ter direitos sobre eles. O mesmo acontece com o marido, deixa de ter direitos absolutos sobre o seu corpo e passa também a pertencer à mulher. Não recusem, pois, esses direitos um ao outro, a não ser por acordo mútuo. Tipo assim, os dois falam assim, vão santificar, vão largar essas obras da carne e vão santificar. Amém? Por tempo limitado, não pode ser sempre, senão o diabo pega lá, a pombagira pega o seu marido e o lobão pega a esposa. Por tempo limitado, tipo assim, não pode ser demais, para poder entregar-se mais completamente à oração. Depois devem juntar-se novamente, para que Satanás não vos venha tentar por falta de domínio próprio. Tipo assim, então há muito tempo sem ter relação, aí uma pombagira lá no serviço oferece para sua esposa. Então Paulo está fechando essas brechas. Não estou a dizer isto como uma ordem, mas como concessão em relação ao casamento. Eu pessoalmente gostaria que os homens fossem como eu, não casassem, para não ter problema. Casamento não é fácil.
Mas não somos todos iguais. A uns Deus dá o dom de se casarem, a outros que poderem ser felizes sem casar. Agora eu digo aos que não casaram e às viúvas que é melhor se ficarem sem casar, como eu. Contudo, se não puderem dominar-se, amém? Então se casem. Melhor casarem do que arderem em paixões. Amém? Arderem em paixões. Amém? Quando aos casados tem uma ordem a dar-lhe, que nem sequer é minha, mas algo que o Senhor mesmo fortalece. A esposa não deve abandonar seu marido, mas se ela se separar dele, então que fique assim, sem tornar a casar. Não pode casar de novo. Ou então que volte para o seu marido. E o marido não deve divorciar-se da mulher. É bem clara a Bíblia. E aqui gostaria de acrescentar algumas sugestões minhas, embora não se trate ordens diretas, mas do Senhor. Se um cristão tem uma mulher e não é crente, e ela ficar com ele, não deve deixá-la. E se uma mulher cristã tiver um marido que não é crente e ele quer permanecer com ele e ela quer permanecer com ele, não se divorcie. Porque a esposa crente traz santidade ao seu casamento e o marido traz também. Por isso que mulher não pode ficar falando palavrão, dando mau testemunho para o esposo não crente, xingando. Tem que dar testemunho de crente para ganhar os seus esposos. E se a mulher cristã tiver um marido que não é crente, não se divorcie, pois a esposa santidade do seu casamento. Crente. De outra maneira, os seus filhos não teriam uma boa influência, mas assim são santificados. Boa influência, não os palavrão dentro de casa, né? Mas se o marido ou a mulher que não forem cristãos estiverem realmente decididos a separar-se, pois que o façam. Em casos desses, o marido ou a mulher cristã não deve insistir para que o outro fique, porque Deus não quer que vivamos em paz. Está mandando separar, mas não está mandando casar. Contudo, vocês mulheres não sabem que os vossos maridos virão a salvar-se se ficarem. E o mesmo os maridos em relação às mulheres, que queiram afastar-se, mas não está mandando casar de novo. Acima de tudo, é preciso que tenham certeza de estar a viver como Deus pretende, casando-se ou não. Está falando aqui sobre o casamento, não está falando para casar de novo. Este é o meu critério para todas as igrejas. Por exemplo, um homem que tenha sido submetido ao rito da circuncisão, não procure tentar desfazer essa marca, circuncidado, judeu. Se ao contrário ainda não tiver circuncidado, também não deve fazê-la agora. Então está falando para não circuncidar. Pois é indiferente que um cristão tenha ou não circuncidado. O que é importante é que ele procure fazer a vontade de Deus. Então a circuncisão está fora. De outro modo geral, uma pessoa deve manter-se no estado em que Deus chamou, casada ou não casada. Se é escravo, que isso não se torne causa de aflição, naturalmente. Se tiver oportunidade de ficar livre, que aproveite. Aquele a quem o Senhor chama na condição de escravo, lembre-se que o Senhor libertou da escravidão ao pecado. E aqueles que chamou sendo livres, lembre-se de que agora são como escravos de Cristo. Você vê que quando ele falou lá para a mulher, se o marido não quiser ficar largar, é para ficar como está. Tanto que ele está falando aqui, não casem. Porque foram comprados por Cristo e por um alto preço. Não se torne agora escravo dos homens. Queridos irmãos, seja qual for a situação em que alguém esteja, ao tornar-se cristão, fique assim na sua relação com Deus. Por isso que ele não está falando para aquelas mulheres que ele falou para largar o marido e casar, não. Quando as jovens que ainda não casaram, não tem mandamento especial do Senhor. No entanto, o Senhor deu-me na sua misericórdia sabedoria, a qual podem confiar que partilho convosco. Nós, os cristãos, enfrentamos grandes dificuldades nos tempos atuais. Por isso, penso que é melhor para uma pessoa não casar. Naturalmente, se alguém já tiver casado, não vai por isso separar-se. Caso contrário, não se apresse a fazê-lo. Entretanto, se um homem decidir ir para frente com sua decisão de casar, estará certo. E se uma rapariga jovem casar-se, claro que não peca. Rapariga é jovem, viu, irmão? Não é prostituta, não, é jovem. Aqui a Bíblia está falando rapariga. Contudo, o casamento vai trazer-vos outros problemas que eu gostaria que não precisasse enfrentar justamente agora. Traz muito problema casamento. O que é importante, irmãos, é lembrar de que
tempo que nos resta vai se reduzindo. Por esta razão, aqueles que têm esposas deveriam manter-se tão livres quanto possível para o Senhor. A tristeza, a felicidade e o poder de adquirir bens não deveriam impedir nunca ninguém de fazer o trabalho de Deus. Porque quem tem esposa vai querer casa boa, vai querer dar vida, conforto e vai esquecer um pouco das coisas de Deus. Aqueles que usufruem das coisas boas que a vida oferece devem usá-las, mas sem se deixar prender por elas. Porque o homem, na sua forma natural, acabará. Em tudo o que fizeram, gostaria que vivessem livres, sem preocupações. O solteiro dedique-se ao trabalho do Senhor e pensa como agradar o Senhor. O que for casado, cuida das suas responsabilidades terrenas e como agradar sua mulher. Os seus interesses estão divididos. O mesmo acontece com uma rapariga, uma jovem, que se casa. Quanto solteira, está desejosa de agradar ao Senhor em tudo o que pensa e faz. Mas uma mulher casada terá que considerar as coisas, as tarefas terrenas, em como dedicar ao marido. É mesmo, minha esposa só fica aqui cuidando da casa dos filhos, né? Lavando, passando. Então, por isso que Paulo falou, melhor é não casar. Você pode olhar que tem mulher aí que fica viúva, sabe o que é um casamento e casa um velho para aprisionar ela de novo, para meter algema no pé dela de novo. O melhor é não casar, irmão. O marido morreu, fica sozinha fazendo a obra de Deus, casa com Jesus. Agora, se não aguentar ficar sozinha, que case. Amém? Eu digo isso para vosso benefício e não para vos impor obrigações. O que eu quero, no fundo, é que tudo o que fizerem para ajudar-vos a servir melhor o Senhor, com o mínimo de coisas que se distraiam a atenção dele. Porque se alguém sentir que está a tratar com desrespeito a sua noiva e que deve casar por razões de idade ou de necessidade, pois está certo, não peca, deve casar. Por outro lado, se um homem tem suficiente domínio sobre sua própria natureza para não casar e decide então não casar, terá tomado uma decisão ajuizada. Domínio sobre sua natureza, né, irmãos? Os irmãos sabem, tem que ter domínio. Se aguenta, fica sem casar. Assim, uma pessoa que casa faz bem, e uma que não casa fará melhor ainda. A mulher está ligada a seu marido no tempo que ele viva. Presta atenção, se ele morrer, ela está livre para se tornar a casar. Então, casamento não é brincadeira, não. Mas só se fizer com um homem que ame ao Senhor, com um homem de Deus. Mas, na minha opinião, ela será mais feliz se não tornar a casar. E penso que, ao dizer isso, estou dando-vos um conselho da parte do Espírito de Deus. Deu para entender, né, meus irmãos? Agora, 1 Timóteo 2,12 diz assim, ó. A mulher, 2,11 e 12 e 13. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a reverência. E não é permitido que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio. Isso é Paulo, irmão. Se há algum machista aqui, é Paulo. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Aí ele explica o porquê. Amém? E 1 Coríntios 14:34 diz assim: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Amém? Agora Tito 2,5: e serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares e cultivarem bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Amém? Agora o último. Efésios 4, de 10 ao 12. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos, aos céus, para preencher tudo o que existe. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastor. E aqui está tudo no machismo, irmão. Que não está falando nem de pastora, nem de apóstolas. Não, aqui está tudo no masculino. Então, se há alguém machista aqui, é a Bíblia Sagrada. Você pode olhar que está tudo no masculino. Assim ele designou alguns para apóstolos, masculino. Outros para profetas, masculino. Outros para evangelistas, masculino. Outros. E outros para pastores e mestres. Amém? Você pode olhar que quando Deus mandava ungir um rei, tinha que ser homem.
Deus mandava ungir um profeta, tinha que ser homem. Aí a irmã tem que falar com Deus. Amém, minha irmã? Fiz esse estudo, mas por causa da contenda que deu com o comentário da senhora. Todavia, a mulher salvar-se-á em silêncio. Aí vocês têm que falar com Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família.